Oi gente, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre nada mais, nada menos que o live action de A Bela e a Fera. Gente, eu decidi de última hora fazer esse vídeo. Eu nunca fiz um vídeo assim sobre impressões de um filme logo após assistir e tal. Na verdade, eu acho que eu nunca fiz nem depois de muito tempo de ter assistido, né? Eu indiquei aqui no canal uma vez filmes para desidratar de chorar. Vou deixar até aqui nos cards aqui pra vocês conferirem. E também já falei sobre filmes da sessão da tarde que são queridinhos pra mim, assim, que marcaram a minha infância. Vou deixar esse link também aqui nos cards pra vocês assistirem. Inclusive, nesse vídeo eu também comento sobre A Bela e a Fera, que é um dos meus filmes, animações, né, favoritas, não só da Disney, mas da vida realmente. É uma das histórias que mais me marcou, é a minha princesa favorita da Disney. Eu lembro, inclusive, de ficar anotando a letra das músicas, porque naquela época não tinha internet, né, a gente fazia o quê pra poder saber a letra da música? Tinha que ficar pausando lá o VHS e ficar anotando lá, né, letra por letra, cena por cena, assim, frase por frase, pra poder ter realmente a letra completa da música, poder cantar junto. E, inclusive, eu fazia isso com a letra da música em português e em inglês, porque eu já gostava muito de inglês, e olha que ficar anotando isso em português e em inglês é um trabalho árduo para uma criança, viu? Mas agora que nós já deixamos claro que eu sou fã de carteirinha da história, da animação da Disney, vamos entrar então no quesito filme. Quais foram as minhas impressões realmente dessa adaptação? Que eu não sei se eu posso chamar de adaptação, porque adaptou-se muita coisa, mas ficou bem realmente a história do desenho, todas as cenas, os enquadramentos, tá muito, muito perfeito. Quase que idêntico mesmo, assim, à animação. Como eu acho que eu nunca fiz um vídeo nesse estilo, eu até fiz aqui um roteirinho pra seguir no meu caderninho de anotações aqui, mas realmente eu não sei se eu vou conseguir seguir isso aqui, porque, gente, eu tô, assim, muito empolgada pra conversar sobre esse filme. Eu assisti ontem, então eu tô com todas as emoções à flor da pele, ainda apesar de eu já querer assistir de novo. Então me desculpem, mas esse vídeo vai conter alguns spoilers, mas eu imagino que se você não se importa muito com spoiler, não vai ter problema algum. E eu preciso já avisá-los também das minhas expectativas quando eu fui assistir ao filme. Eu estava cheia de expectativas, só que a minha maior expectativa era de ver realmente o desenho ali no filme, sabe? Ter aquela mesma sensação de infância, ver aquelas músicas lindas e cantar junto, sabe? Toda aquela paixão que a gente tem quando a gente gosta de uma coisa assim e aquela coisa marcou uma época pra gente. Então o que eu queria era realmente ver aquilo e identificar o desenho na live action. E eu sei que isso às vezes é o contrário do que algumas pessoas querem, porque muitas pessoas também querem ver coisas diferentes, querem ver aquela história sob uma nova perspectiva, como foi o caso, por exemplo, do live action de Malévola, que a gente tem ali a história da Bela Adormecida de uma outra forma, recontada, na verdade, né? Então, muitas pessoas têm essa vontade de ver diferenças. Eu, na verdade, estava procurando similaridades, eu estava realmente querendo associar ali diretamente o desenho da minha infância com o filme. E considerando, então, as minhas expectativas, eu achei que o filme realmente alcançou elas muito bem, assim, eu me senti, assim, abraçada, sabe? Eu senti aquele calorzinho no coração, vendo cenas que eu claramente identificava como cenas da animação, sabe? O enquadramento, as roupas, figurino, as cenas, os olhares. Eu consegui sentir mesmo que a essência da animação estava ali presente. Tanto na atuação, quanto na caracterização dos personagens. Eu acho que, assim, alguns personagens ali parece que saíram da animação direto pra vida real, sabe? E aproveitando esse gancho, eu já vou contar pra vocês, então, quais foram as coisas que eu mais gostei. Essa foi uma das coisas que eu mais gostei, a caracterização dos personagens, não de todos, mas alguns ficaram tão idênticos, como, por exemplo, o ator que faz o Gaston. Gente, o Gaston ficou assim, tipo, não existe outra pessoa que vá fazer um Gaston tão perfeito quanto aquele cara. Aquele Gaston é o Gaston do desenho, e inclusive tá um pouco aprimorado até, porque a personalidade dele ali tá bem aguçada. Eles conseguiram captar a veia meio cômica do Gaston, mas levando pra um lado do vilão, assim, um pouco mais aterrorizante, sabe? Aquele vilão que te dá raiva mesmo, que faz coisas assim que você fica... Tem uma cena que ele faz uma coisa, que é justamente uma cena extra, uma coisa que acontece que não tem na animação que eles colocaram, que é quando o Gaston amarra o pai da Bela na floresta. Não vou dar muitos detalhes pra quem de repente não assistiu ao filme, mas nessa cena, o que ele fala pro LeFou é tão grave que, assim, eu e a minha amiga que estávamos assistindo, a gente olhou uma pra cara da outra assim e falou: que pesado isso!
porque realmente é um Gaston aprimorado, assim, é um vilão mesmo. E eu também percebi isso na caracterização da Bella. Eu acho que a Emma Watson fez uma Bella ainda mais forte, assim, ainda mais determinada. Ela toma mais parte nas situações, sabe? Ela tá bem ativa, mais ainda do que na animação. Outro personagem também que ficou super bem caracterizado e, assim, fez toda a diferença no filme foi o Le Fou, que é aquele companheiro do Gaston, que, gente, que ator hilário e que, assim, atuação perfeita. Eu acho que ele realmente salvou ali algumas das cenas com carisma, com aquela pitadinha de humor, sabe? E no fim também a gente se surpreende um pouco com as reações dele às atitudes do Gaston. E isso também tem na animação. Tem umas horas que ele fica meio, assim, receoso das atitudes do Gaston. Uma outra coisa positiva foi a contextualização histórica que a gente tem, que no desenho, né, na animação, a gente não tem muito noção exata de onde que se passa, em que período da história, de mundo que se passa aquela história. E já no filme a gente tem ali algumas dicas, né, através do vestuário, através de algumas cenas extras específicas, e algumas dessas cenas extras do filme, elas vêm pra amarrar algumas situações melhor, sabe, pra evitar uns furos, umas falhas na história. Só pra citar algumas pra vocês, tem a cena em que a Bella vai junto com o Philippe, que é o cavalo, ele meio que guia a Bella até o castelo. Só que na animação, o Philippe, ele foge, ele não chega a ir até o castelo. Então, como que ele saberia aonde que fica o castelo pra levar a Bella lá, sabe? E já no filme eles consertam isso, fazendo com que o Philippe chegue até o castelo, vá junto com o pai da Bella até o castelo. Então ali a gente já sabe por que ele sabe o caminho. Da mesma forma que o pai da Bella escolhe aquele caminho na floresta que parece o mais errado, assim, não sei por que raios que ele iria por aquele caminho que tá obscuro, que tem até, assim, uns barulhos estranhos, e ele escolhe esse caminho mesmo, o cavalo dele empurrando pro outro. E aí no filme a gente tem um conserto do porquê que ele escolheria aquele caminho. Outra falha na animação seria que o castelo tá ali abandonado há muitos anos e ninguém nunca foi até lá. As pessoas do vilarejo da Bella nunca souberam que existia um castelo ali, muito menos com uma fera. Então essa é uma coisa que fica meio assim, mas por que que ninguém nunca foi lá, ninguém nunca viu, e eles desacreditam que exista um castelo com uma fera. E aí no filme a gente tem o porquê disso tudo, que seria um spoiler se eu falar aqui, eu poderia falar, mas vou deixar pra quem já assistiu o filme aí deduzir do que eu estou falando. Tem essa explicação do porquê que as pessoas não conhecem o castelo até então, até a situação da Bella ir lá contar pra eles. Outra coisa que é um tanto duvidosa, ou pelo menos incerta, na animação é a questão do tempo. Quanto tempo que tem que o príncipe está ali aguardando uma jovem encontrá-lo e se apaixonar por ele, né? Há quanto tempo que as pétalas da rosa estão caindo e com que frequência que as pétalas caem. Isso é um mistério, assim, na animação é um mistério, e eles meio que mantêm esse mistério no filme, só que eles adaptam as frases e os momentos, assim, que dão dicas de quanto tempo teria, porque algumas coisas não iriam bater. Por exemplo, a idade do Zip, que é aquele menininho que vira uma xícara. Tem um vídeo super interessante aqui no YouTube sobre isso, que fala sobre diversos erros, falhas que foram adaptados, consertados, assim, no filme. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês se interessem em assistir. Agora, falando das cenas que eu mais amei, uma das que eu mais amei e que, por incrível que pareça, eu não gostava tanto na animação, foi a cena do bar, naquela música onde o Gaston, né, se exalta como todo maravilhoso e poderoso e não sei o que. Essa cena, gente, no filme é sensacional. Tanto a música, quanto a atuação, quanto a dança ali no meio, sabe, entre as cadeiras e mesas. É sensacional essa cena, e eu nunca gostei tanto, assim, dessa cena na animação. Mas agora eu tô apaixonada, porque ficou muito igual e até melhor, sabe? E já uma cena que eu gostava muito, ainda gosto na animação, que é uma das minhas favoritas, no filme eu achei que ficou muito assim, ah, tá, ok, legal. Mas não ficou aquela coisa maravilhosa que era a ideia que eu tinha na minha mente daquela cena. Que é aquela cena em que a Bella recusa o Gaston, fala que não vai se casar com ele, e ela sai cantando aquela música, Madame Gaston. Ela fica lá cantando e tal, corre pro campo, né, ao estilo Noviça Rebelde, lá de braços abertos, dizendo que quer viajar o mundo, que ela quer conhecer muitas outras coisas. Essa cena pra mim, no desenho, era assim... E no filme ficou uma coisa meio rápida, meio assim, não sei, eu queria ter apreciado mais essa cena. Eu acho que ela não foi assim 100% explorada, mas tudo bem. Inclusive, em alguns outros momentos eu achei também que foi um pouco corrido. Se vocês não assistiram o filme ainda, vocês vão ver que no comecinho parece que a narradora fala bem assim, atropelado mesmo, conta a história do príncipe falando rápido, parece, dá essa impressão. Depois a gente tem as cenas e tal, ok, mas ainda assim tem algumas cenas no filme que eu achei assim bem corridas, apesar
apesar do filme ser um filme longo. E uma outra coisa que eu não gostei tanto assim também foi a música principal, Tale as Old as Time. Na hora que a Fera e a Bella dançam ali, né, eu achei que, sei lá, a melodia, alguma coisa, assim, sendo muito sincera com vocês, gente, não é pra criticar nem nada, eu amo e amei o filme, sabe? Mas essa cena, eu não sei se eu tinha uma outra voz na minha mente cantando aquela música, não sei, eu acho que a melodia podia ter sido mais romântica, mais extensa, eu acho que ficou, não infantil, mas assim, um pouco menos do que eu esperava, sabe? Na minha cabeça, gente, essa música é assim, completamente romântica, delicada, lenta, e não foi tanto assim. E outra coisa que eu achei um pouco assim, diferente, que eu achei que mudou um pouquinho, foi a caracterização do pai da Bella. Na animação, inclusive, a gente tem essa impressão de que o pai dela é um tanto frágil, o cabelo meio desgrenhado, meio maluco, baixinho, né? E no filme ele parece um homem um pouco mais forte, mais robusto. Até quando ele chega lá no Castelo da Fera, na animação ele tá meio que tossindo, tá assim fraco, e no filme rapidamente ele já se aquece ali, come, e ele tem uma aparência de um pouco mais jovem, um pouco mais forte, mas mesmo assim eu achei o ator super legal também, gostei bastante da atuação dele. E eu nem vou comentar muito sobre essa polêmica de ter personagem gay ou não, porque pra mim é irrelevante, eu não vi em momento nenhum falar que é gay, ou beijar, ou qualquer coisa assim, então pra mim não tem nada a ver o comportamento dos personagens, assim, ser um pouco mais assim, ser um pouco mais assado, e se for também, qual o problema? Inclusive eu assisti um vídeo no outro canal que eu vou deixar linkado ou nos cards ou aqui na descrição pra vocês. Ele fala que, por exemplo, quantas vezes o Pernalonga mesmo não já passou batom e beijou o caçador na boca e, tipo, ninguém nunca ficou tão assustado assim de não deixar uma criança assistir. E se vocês não assistiram o filme ainda, nem levem em consideração esse tipo de pensamento, porque realmente é bobagem. Então, no geral, eu amei o filme, ultrapassou as minhas expectativas, é quase que a animação ali, só que com umas coisas extras que só vieram pra complementar a história, sabe? Parece que vieram pra preencher algumas lacunas e foi muito gostoso assistir, me senti assim, sabe, nas nuvens mesmo, sorrindo durante toda a sessão. As músicas são maravilhosas, quem gosta de musical, quem gosta das músicas da Disney, dos filmes da Disney, vai ficar encantado. As músicas extras que eles adicionaram, assim, novas, eu não gostei tanto porque eu acho que talvez se eu fosse mais novinha eu gostaria mais, mas assim, hoje em dia eu já não ligo tanto. As outras eu gosto porque, assim, são memoráveis, né? E essas que eu não gostei tanto assim, na verdade é só porque são novas pra mim mesmo, mas também foram muito bem feitas. Então é isso, gente, eu acho que eu já falei o suficiente, falei meio muito até, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que tenham assistido o filme e gostado, e enfim, se não tiverem gostado também de alguma coisa, é normal, né, gente? Eu tô falando aqui realmente das minhas impressões, de acordo com as minhas expectativas, do que eu queria que fosse o filme, sabe? Então deixem aqui nos comentários pra eu saber também as impressões de vocês e as expectativas também. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!